Criança interior ferida. Será que você tem uma? O que é isso? Será que a gente carrega uma criança dentro da gente? É uma entidade separada ou não? Vou tentar falar um pouquinho sobre isso hoje, porque é de extrema importância que a gente consiga identificar, tratar, curar essa criança. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Eu tenho esse canal para falar de psicologia, de comportamento, de falar dos nossos sentimentos, para você se conhecer um pouco mais e entender até que tipo de assunto você pode contar com o psicólogo, o que você pode levar para uma psicoterapia e se trabalhar, e entender, se reconhecer e fazer mudanças que podem estar sendo muito importantes para você. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande. Aqui na caixa de informações tem um link para o site. Pelo WhatsApp é até bem mais prático de você pegar as informações. Criança interior ferida é uma memória, às vezes uma memória emocional não consciente, talvez você não lembre se você não tentar puxar, se você não trabalhar esse momento, mas que independente de você lembrar, ela está causando efeito na sua vida hoje. Tudo que você aprendeu quando criança, tudo que você percebeu do mundo, que você percebeu a seu próprio respeito, ficou, tá aí. Quando a pessoa tem uma infância que foi conturbada, que foi dolorida, essa dor é carregada para o resto da vida, se ela não tratar, se ela não se ressignificar essas lembranças, essas situações que foram vividas, e pode causar muito problema de relacionamento, muito problema de postura diante da vida, né? Do que você faz, das decisões que você toma, as pessoas que você escolhe, que você abre a porta para entrar na sua vida. Então, é importante que a gente reconheça que sim, que tudo que você viveu foi ficando, foi guardando. Se você teve uma infância onde você foi rejeitada, e muitas vezes a rejeição ela é real, de fato, foi difícil o seu nascimento, foi complicado, teve que ter uma adaptação emocional ou não estrutural, pode ser na família, você pode ter percebido isso em pequenas coisas. Os adultos às vezes não percebem, mas pequenos gestos, palavras, ações que são tomadas em casa, a criança percebe que ali não é o lugar dela, não era o momento dela. Ou a rejeição pode acontecer de outras formas. Pode ser que o pai, a mãe, saiu de casa, sumiu às vezes por alguns períodos, às vezes voltou, e às vezes as pessoas já me contaram que eram até o filho predileto, né, do pai, mas o pai sumia, ia embora, ia viver outra vida, esquecia da família que ele tinha lá em casa, ele largava todo mundo lá se virando, de repente aparecia como se nada tivesse acontecido. Isso pode ser muito dolorido, faz a pessoa pensar, né, quem eu sou, que importância eu tenho. Talvez não tenha importância nenhuma, talvez eu seja um zero, talvez eu seja um nada, um lixo. Às vezes esse abandono não é físico, né? Ninguém saiu de casa, mas é um abandono emocional. Tá lá de corpo presente, mas só de corpo presente. Não interage, não conversa, não brinca, não pergunta do que você sente, não te ajuda nos seus momentos ruins, nos seus sentimentos que acontecem de vez em quando, que são disfuncionais, quando você fica com raiva, quando você fica bravo, quando você briga na rua ou briga em casa, quando você está descontente com alguma coisa, não foi acolhido, não te pegaram no colo e falaram, vem cá, conversa comigo, vamos fazer o melhor para que você se sinta bem. Tem muita gente que passa uma vida inteira carregando essa infância, carregando essa diferença. Às vezes é uma diferença de tratativa entre ela e outras pessoas, às vezes ela nota a diferença até entre famílias, ela percebe que na família dela é muito diferente. Fala, poxa, nas outras famílias não tem isso, nas outras famílias as pessoas não são tratadas desse jeito. E não é nem questão de escassez material, porque a gente vê muita gente vivendo uma vida, uma história que teve muita escassez, que não tinha todos os recursos para todo mundo, mas tinha amor, aquilo compensava e a criança entendeu que tudo tem o seu momento, que agora não dá, que ok, mas às vezes ela tem a sensação de que as coisas foram negadas porque
ela não merecia, ou porque não quiseram, porque não reconheceram, não, porque nem haviam. Às vezes tinha isso, não, a criança não era vista. A criança não era reconhecida como um ser importante dentro dessa família e simplesmente passava batido, né? Te alimento, te dou casa e tá ótimo. E vai uma criança ferida pro resto da vida, carregando essa sensação de que a relação dela com as outras pessoas é essa. O que o mundo tem para oferecer para ela é nada, ou quase nada, ou muito pouco. A resposta a isso pode ser diversas, cada pessoa pode ter um jeito de reagir, de se colocar no mundo. Algumas pessoas entram num sentimento de desolação, de desamparo, de que, ok, eu vou me arrastar pelo resto da vida mesmo, não tem nada para mim. Outras pessoas supercompensam, outras pessoas viram aquela pessoa que tenta arrancar na marra, que tenta, ou arrancar na marra de certa forma, né, que ninguém consegue o amor de outra pessoa na marra, mas arranca na marra se tornando um grande sedutor, grande, que tenta conquistar todas as pessoas, que tenta, tá todo mundo ali à sua volta, todo mundo admirando. Por quê? Ele precisa de muita gente admirando, porque no fundo ele não se admira, no fundo ele se acha uma grande porcaria. E precisa disso. Agora, o importante é que normalmente essa pessoa que super compensa, ela não reconhece. Então eu estou falando aqui, esse pedaço, eu estou contando para a pessoa que convive com aquele que faz isso, que percebe que é um arrogante, que percebe que é um prepotente, que percebe que ou que é um sedutor, mas que trai todo mundo, não dá bola para ninguém, porque ninguém deu bola para ele. Então ele não dá bola para ninguém, não dá importância para ninguém, não respeita ninguém. Mas tudo na maciota, tudo por baixo dos panos. Esse não reconhece porque ele apaga dele mesmo essa vivência que ele teve, a dor dessa vivência, ele não consegue lidar com ela. Mas outras pessoas não, outras pessoas passam uma vida sentindo essa falsa, ou vivendo essa falsa impressão do mundo, porque a pessoa vive, normalmente ela vive de outras formas, ela cresce e se percebe muito produtiva, se percebe muito bem colocada em algumas situações, algumas coisas ela faz muito bem feita, algumas situações, normalmente situações mais formais, são muito tranquilas para ela, mas quando entra na intimidade, quando entra numa amizade ou quando entra em relacionamento afetivo, fica muito difícil para ela lidar, fica muito difícil para ela acreditar que alguém gosta dela, às vezes aquela sensação de, essa pessoa gostou de mim, que defeito que ela tem para gostar de mim. Às vezes isso é consciente, às vezes não é consciente. Às vezes a pessoa age conforme esse pensamento, mas não percebe que esse pensamento está ali, né, permeando as atitudes dela. O que a gente faz com isso? Primeiro a gente reconhece, né, quando existe a criança ferida, a gente reconhece a existência dela, tá aí, não venceu, que essa coisa, não, cresci, o passado ficou para trás, o passado, quando, nesses momentos sensíveis que você está absorvendo o mundo, ele fica, ele tá aí contigo. Então você reconhecer que existe esse passado é o primeiro passo. O segundo é você tratar essa criança, talvez não, você como adulto, sabendo que agora você tem muito mais conhecimento, que agora você tem um potencial que você se percebeu, que você descobriu, que nunca foi reconhecido por ninguém, mas agora você percebeu que você tem, você pode olhar para você do passado e acolher, e pegar no colo, e dar carinho, e falar que não, você merece, você não recebeu porque as pessoas não conseguiram te dar. Infelizmente estava cercado de pessoas ali que foram, né, inaptas em te proporcionar o que você precisava. Porque a gente tem essas duas necessidades fundamentais básicas. A primeira é de estar vivo, de sobreviver. A segunda é de amor, né? A segunda maior necessidade da vida da gente é de amor. Então, e às vezes sozinho é muito difícil de fazer isso. Às vezes você mesmo acessar suas memórias não é para sofrer de novo, é para reconhecer e para acolher. Você fazendo isso do jeito certo, por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que tem medo de fazer terapia, fala assim, não, eu não quero fazer terapia porque eu não quero relembrar aquilo tudo de novo, já foi dolorido, mas é relembrar do jeito certo, relembrar com apoio, com alguém que está dirigindo aquele momento e te colocando
do jeito certo para tomar contato com essa criança ferida e entender ela, entender aquele momento. Não é para culpar ninguém também, né? Aí é um outro medo da terapia. Eu não quero fazer terapia, porque eu não quero ficar botando culpa na minha mãe, ou todas as mães, os pais. Eu não quero que meu filho vá para terapia, que eles vão colocar a culpa. Não é. A gente sabe que cada um dá o que consegue, o que pode, o que tem, e ninguém é perfeito, porque esse é um grande problema dessa criança ferida de você carregar. Quando a pessoa que tem essa criança ferida se torna pai, se torna mãe, ele pode se tornar das duas uma, um grande exigente dos filhos, não, você tem que ser tudo aquilo que eu queria ser e não fui, ou se torna uma pessoa que faz a mesma coisa, que repete com seus filhos, a mesma distância, a mesma dificuldade de apego, de se conectar, de estar junto, e aí a coisa se perpetua, vai passando de geração para geração. Então pensa nisso, pensa em se trabalhar, em se entender e em curar sua criança ferida. Eu tenho e-books gratuitos que você pode se inscrever para ir recebendo, o link está aqui embaixo. Tem o like que eu peço para o vídeo. Se você chegou até aqui e você gostou, não esquece de deixar o like, ajuda o canal. Se você percebe que tem alguém que vai se beneficiar de ouvir um pouquinho disso, compartilhe o vídeo. Obrigada.